Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Um grande abraço a todos. Vamos falar da quarta divisão do Campeonato Paulista, a última divisão, chamada de segunda divisão pela Federação Paulista de Futebol, que considera as séries A1, A2 e A3 primeira divisão, e a última divisão ela considera a segunda. São atletas até 23 anos que podem disputar. A competição tem 6 chaves com 6 times cada um, são 36 participantes. Você joga em turno e retorno dentro das respectivas chaves. E aí os dois primeiros colocados de cada um dos 6 grupos, num total de 12, e mais os 4 melhores terceiros colocados, num total de 16, se classificam para as oitavas de final. Neste final de semana, eu estou gravando o vídeo domingo, 5 de junho, logo após o término da 7ª rodada, a segunda do retorno. Faltam apenas 3 rodadas para encerrarmos essa primeira fase. Então a gente já tem algumas definições. Por exemplo, o Taquaritinga, neste final de semana, foi o primeiro clube a se classificar para as oitavas de final. Ele é do grupo 3. Muito próximo da classificação está o Catanduva, no grupo 1, o Grêmio Prudente no grupo 2, a Itapirense no grupo 3, o Flamengo de Guarulhos no grupo 4, no grupo 5, desculpa, a Itapirense no grupo 4 e o Flamengo de Guarulhos no grupo 5. E o Mauá no grupo 6. Porém, eu vou explicar, vou colocar todos os resultados da rodada e como está a situação em cada chave, ok? Antes de mais nada, eu vou convidá-los, hein? Faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Já gravei o vídeo da Série B, que terminou ontem, e na segunda-feira já começa a próxima rodada. O Brasileirão está rolando neste domingo, tem jogo na segunda, amanhã eu gravo o Brasileirão, também gravo amanhã a Série C e a Série D, porque também teremos jogos na segunda-feira. Então vamos lá falando da última divisão do Campeonato Paulista, esta que foi a 7ª das 10 dessa primeira fase. Vamos começar com o grupo 1, onde o Catanduva, que perdeu a liderança na semana passada, recuperou a liderança nesse final de semana, mas Catanduva e Penapolense vêm brigando aí para se classificar com as duas vagas do grupo 1. E a Inter de Bebedouro, tudo indica que está brigando, embora possa brigar pelas duas vagas ainda, né? Faltam 3 rodadas, 9 pontos em disputa, vem brigando pelo menos para ser um dos melhores terceiros colocados. Vamos colocar então o Catanduva, na sexta-feira, agora dia 3/6, fez 7-1 em cima do Andradina. Eu posso estar equivocado, eu achei os jogadores do Andradina andando em campo. Alguma coisa esquisita aí. O Andradina, que tinha até condições de brigar pelos melhores terceiros e tal, agora tá... Mas enfim, 7-1 para o Catanduva. Thiaguinho, Matheus Bastos de falta, Sussai 2, Zanini 2 e Kaique fizeram os gols do Catanduva. O Caio cobrando o pênalti fez o único gol do Andradina. Catanduva recuperou a liderança, 16 pontos, líder isolado. Andradina com 6, ele tem 9 pontos em disputa, ele pode ir a 15. É difícil, mas dá para brigar ainda. Mas acho muito difícil, porque eu achei que o Andradina alguma coisa está acontecendo para tomar esse 7-1. Inter de Bebedouro e Penapolense, duelo de segundo e terceiro colocado. Olha, o Penapolense empatou depois de estar perdendo por 2-0 e conseguiu manter pelo menos a segunda colocação. Thiago Santos e Cauã fizeram para Inter de Bebedouro 2-0. O Elber, o artilheiro, o Elber, e depois o Luan Henrique empataram. Esse resultado foi bom para Catanduva ou para o Penapolense, que manteve a segunda colocação. Ele era o líder, agora é o segundo colocado com 14 pontos. 2 atrás do líder Catanduva. Mas está na briga, né? E Inter de Bebedouro, apesar do tropeço em casa depois de vencer por 2-0, chegou aos 12. Então você tem 16 Catanduva, 14 Penapolense e 12 Inter de Bebedouro. Que olha, se acabasse o campeonato hoje, estava classificado entre os melhores terceiros colocados. Os 3 estavam classificados. No outro jogo do grupo, o Fernandópolis fez 4-2 em cima do América. O Fernandópolis chegou a 8, ainda sonha, porque tem 9 pontos em disputa. Ele pode ir a 17, claro, ainda sonha. E o América está eliminado com 3 pontos só. Quem diria, hein? O América, que já fez a primeira divisão, lá da querida São José do Rio Preto, já está eliminado, faltando 3 rodadas. É uma pena, né? Uma pena, mas a campanha é muito fraca. Vamos para o grupo 2, com os resultados do grupo 2. Grêmio Prudente 2, Itararé 1. E foi de virada, hein? O Itararé lá em Presidente Prudente fez 1-0, gol do França. O Bozó fez os 2 gols. Aliás, o Bozó tá fazendo gol à torto e direito, tá brigando pela artilharia pelo Grêmio Prudente. Grêmio Prudente líder, isolado, 15 pontos, muito próximo da classificação. Acredito até que na próxima rodada ele já deve garantir. 15 pontos. E o Itararé
com a derrota, fica na quarta colocação com 8 pontos, mas está na briga. Tem 9 pontos em disputa, ele pode chegar a 17, não na briga pela liderança, porque o Grêmio Prudente ainda tem 15, já tem 15, né? Mas o vice-líder é o Vossen com 12, o Oswaldo Cruz terceiro com 10, enfim, dá para brigar pelo menos pelos melhores terceiro colocado, apesar da derrota. Assisense 0, Oswaldo Cruz 0, o Oswaldo Cruz terceiro colocado com 10 pontos, Assisense o quinto colocado com 7. Acho que esses clubes aí dá para brigar sim pelo terceiro colocado. No caso do Oswaldo Cruz, que tem um jogo com o Vossen, que o TJD vai definir, porque não teve esse jogo, Vossen com o Oswaldo Cruz, porque não tinha ambulância. Precisa ver se o STJD vai dar os pontos para o Vossen, que estava jogando lá em... O Oswaldo Cruz estava jogando lá em Assis e não teve ambulância, ou se ele vai mandar ter novo jogo. Precisamos aguardar ainda. Então, o Oswaldo Cruz, que é esse empate, ele está terceiro com 10, está na zona de classificação, está tranquilo ali, pode brigar até para ser segundo, para ser primeiro. E o Assisense com 7, a briga no máximo pelo terceiro colocado, né? Na outro jogo do grupo, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, o Santa Cruzense perdeu do Vossen por 2-1. Lucas Sequinato fez o gol do Santa Cruzense, Kaider e Charles fizeram os gols do Vossen. O Vossen é um vice-líder com 12 pontos. Né? Precisa definir logo a STJD essa situação do Vossen e do Oswaldo Cruz para a gente definir mesmo. Por enquanto, o Grêmio Prudente 15, o Vossen 12, Oswaldo Cruz 10. Mas se derem os pontos para o Oswaldo Cruz, o tribunal, ele vai a 13, ele passa a ser o segundo e o Vossen passa a ser o terceiro. Mas aí não deve sair da briga desses três clubes, não. Vamos para o grupo 3, então, onde o Taquaritinga é o primeiro clube classificado para as oitavas de final. Que campanha brilhante, hein? Fez 2-0 em cima da Francana em Taquaritinga, gols do Alex e do Mosquito. O jogo foi hoje, no domingo. 18 pontos, classificado. A Francana com 7, quarta colocada, no máximo vai brigar pelos melhores terceiros, mas está difícil a situação da veterana. O segundo colocado continua o 15 de Jaú, que meteu 4-1 no Lanterna e eliminado o Batatais. Felipe Torres, Luizinho, Pablo e Zé Carlos Contra fizeram os gols do 15 de Jaú. Danilo fez o gol do Batatais. Batatais 1 ponto só, eliminado, só veio para cumprir tabela nessa competição. O 15 com 14, muito próximo da classificação também, hein? Muito próximo da classificação também, é o segundo colocado. O terceiro colocado é o São Carlense, que no clássico em São Carlos, contra o São Carlos, empatou 0-0. São Carlense tem 11 pontos, São Carlos tem 6. Então, se tem 9 pontos em disputa, sempre coloca isso na cabeça. Faltam 3 rodadas, 9 pontos em disputa. Claro que a Francana e o São Carlos, um tem 7, outro tem 6. A Francana chega a 16, o São Carlos pode chegar a 15. Ainda podem sonhar. Mas aí tem que ganhar 3 seguidas, acho que já fica meio difícil. O 15 de Jaú, para mim, dificilmente não se classifica. E o São Carlense está caminhando também. Sabe? Esse grupo está pelos 3 aí. E deve ter também até a vaga do melhor terceiro colocado. Mas vamos aguardar. Vamos para o grupo 4, onde a Itapirense está quase classificada. Quase. Continua na liderança. Este final de semana fez 3-1 no Amparo. O Jonathan fez um gol, o Jefferson fez 2, e foi de virada, porque o Amparo tinha feito 1-0 com o Wagner. O Amparo tá bem classificado, ele é o terceiro colocado com 9 pontos. É o terceiro colocado com 9 pontos. Mas a Itapirense fez 17, está um pontinho da classificação, muito próximo da classificação, até porque o vice-líder, o Rio Branco, perdeu para o Paulista lá em Jundiaí. 2 times que já foram de primeira divisão, Rio Branco de Americana e Paulista de Jundiaí. O Murilo fez 1-0 para o Rio Branco e o Paulista virou com o Carlos Eduardo e com o Arruda aos 45 do segundo tempo. O Rio Branco, apesar da derrota, continua com 13 pontos na vice-liderança tranquilo, porque o Amparo é o terceiro com 9, ou seja, tem 4 pontos a menos, e o Paulista com a vitória foi a 9, 4 pontos a menos ainda. Tem 9 pontos em disputa, podem sonhar, né? Claro. E o Independente de Limeira fez 2-0 com gols do Theo, 2 gols do Theo, em cima do eliminado União São João de Araras, que também já foi de primeira divisão, e chegou a 8 pontos. Então essa chave você tem Itapirense quase classificado, aí você tem o Rio Branco muito bem encaminhado, e tem a briga pelos terceiros aí, Amparo, Paulista e Independente de Limeira. Vamos para o grupo 5,
onde o duelo de líder e vice-líder terminou empatado. O líder Flamengo empatou o jogo nos acréscimos do segundo tempo com o gol do Passari aos 48 minutos. Linda cobrança de falta. O Wesley tinha feito 1 a 0 para o Mantiqueira. Não mudou, Flamengo segue líder com 15 pontos, Mantiqueira com 14. Esse grupo está bem equilibrado. O terceiro é o Joseense, que veio em Guarulhos e ganhou do Guarulhos de virada por 2 a 1. O Breno fez 1 a 0 para o Guarulhos, Adriano e o Bruno Monteiro fizeram os gols do Joseense. O Joseense foi a 12, terceira colocação. Flamengo 15, Mantiqueira de Guaratinguetá 14, Joseense de São José dos Campos 12. Aí você tem União de Mogi, que pegou o Ibis aqui de São Paulo. União de Mogi, nesse final de semana, jogou com o Atlético de Mogi. Fez 8 a 1. 8 a 1. O Atlético de Mogi é aquele time que chegou, ele para bater o recorde do Ibis, falta um jogo só. Ele chegou a 54 jogos sem vencer. Há anos sem vencer. 51 derrotas e 3 empates. 24 gols ele fez nesses jogos e sofreu 206. Para que jogar um campeonato profissional, esse saco de pancada, rapaz? Tá um jogo de igualar o recorde do Ibis e eu tenho certeza que vai bater o recorde do Ibis. Vai ser o Ibis do futebol paulista logo logo. 8 a 1 para o União de Mogi. O União de Mogi tem 10 na quarta colocação. Então você tem 15 Flamengo, 14 Mantiqueira, 12 Joseense, 10 União de Mogi. O Guarulhos com 6 só pode chegar a 15. Não tem time para brigar. E o Atlético de Mogi, o Ibis aqui do futebol paulista, está eliminado. Finalizando, vamos para o grupo 6. O grupo 6, todos os jogos foram agora à tarde, no domingo, agora à tarde, às 15 horas. Aí você teve o líder Mauá ganhando do Ecos lá em Suzano por 2 a 1. Thales e o Inatan fizeram os gols do Mauá. O Matheus Pessoa, no final do jogo, descontou para o Ecos um pontinho só, eliminado. Duelo dos opostos. O Ecos está eliminado com um ponto só, o Mauá segue com 14 liderando o grupo. Mas esse grupo está equilibrado, porque o SK Brasil, que é da cidade de Santana do Parnaíba, aqui pertinho de Barueri, fez 1 a 0 no Colorado em Caieiras. Né? E aí ele venceu o gol do Henry. Então o SK Brasil reassumiu a segunda colocação com 11 pontos. Próximo ali, 14 Mauá, 11 o SK. E o Jabaquara, que venceu a segunda seguida. Foi jogar com o Mauaense em Mauá e meteu 3 a 1. Robinho, Vilela e Igor Aguiar fizeram os gols do Jabaquara. O Giovani descontou para o Mauaense. Jabaquara foi a 11 também, igualou o número de pontos do SK, mas nos critérios, o SK é segundo com 11, Jabaquara é terceiro com 11. Mas ninguém pode vacilar porque o Colorado Caieiras, que perdeu, tem 10 e a Mauaense, que perdeu, tem 9. Então esse grupo promete nas 3 últimas colocações. Então a situação é essa. Catanduva e Penapolense no grupo 1 na zona de classificação, a Inter de Bebedouro terceiro. No grupo 2, Grêmio Prudente primeiro e Vossa em segundo, Oswaldo Cruz em terceiro na briga pelos melhores terceiros. Grupo 3, Taquaritinga já classificado primeiro, 15 de Jaú 14, segundo, e o São Carlense terceiro, brigando pelos melhores terceiros. Grupo 4, Itapirense primeiro, Rio Branco segundo e o Amparo com o Paulista brigando para ser o melhor dos terceiros colocados. Grupo 5, Flamengo primeiro, 15, Mantiqueira segundo, 14, Joseense com 10, brigando com o Mogi, União de Mogi, para ver quem vai ser os melhores terceiros. E aí no grupo 6 você tem o Mauá primeiro, 14, o SK segundo com 11, o Jabaquara terceiro com 11, mas o Colorado tem 10 e o Mauaense tem 9. Essas são as brigas e, claro, eu vou passando para vocês nas últimas rodadas todas as situações e nós vamos vendo quem são os clubes classificados. Por enquanto, parabéns Taquaritinga, já tem presença nas oitavas de final. Forte abraço a todos, até a próxima!